should be played at high volume, preferably in a residential area.
should be played at high volume, preferably in a residential area.
Olá, como estão? Aqui estamos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais esta emissão da ICMAV Online. Reúna a sua família, onde você estiver, cante connosco, louve connosco a Deus. Vamos ter um tempo fantástico nesta manhã. Eu canto aleluia na presença dos meus inimigos. Eu canto aleluia que cala a dúvida em mim. Eu canto aleluia. Minha arma é esta canção. Eu canto aleluia. O céu vai lutar por mim. Eu vou cantar no meio da tempestade, cada vez mais alto irão ouvir o meu louvor. No meio das cinzas, minha fé se erguerá. A morte foi vencida, o Rei vivo está. Eu canto aleluia com toda a força do meu ser. Eu canto aleluia. As trevas vão fugir de mim. Eu canto aleluia. Quando não sei para onde ir, eu canto aleluia. O medo não está mais em mim. Eu vou cantar no meio da tempestade, cada vez mais alto irão ouvir o meu louvor. No meio das cinzas, minha fé se erguerá. A morte foi vencida, o Rei vivo está. Agora canta mais alto. 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 Agora canta mais alto. Agora canta mais alto. Oh, canta mais alto. Na presença dos meus inimigos. Canta mais alto. E cala a dúvida em mim. Canta mais alto. Minha arma é esta canção. Agora canta mais alto. O céu vai lutar por mim. Canta mais alto. Na presença dos meus inimigos. Canta mais alto. E cala a dúvida em mim. Canta mais alto. Minha arma é esta canção. Agora canta mais alto. O céu vai lutar por mim. Canta mais alto. Eu vou cantar no meio da tempestade, cada vez mais alto irão ouvir o meu louvor. No meio das cinzas, minha fé se erguerá. A morte foi vencida, o Rei vivo está. E eu vou cantar no meio da tempestade, cada vez mais alto irão ouvir o meu louvor.
minha fé se erguerá. A morte foi vencida, o Rei vivo está. Eu canto aleluia, eu canto aleluia, eu canto aleluia, eu canto aleluia. Olá, bom dia. Que tempo fantástico estamos a ter. Nós vamos ter um tempo na presença de Deus, vamos continuar na presença de Deus, mas vamos ter um tempo em que vamos falar com Deus em oração. Deus é um Deus que responde às nossas orações. Ele ainda hoje responde às nossas orações, às minhas orações, às tuas orações. E nesta manhã nós vamos juntos orar ao nosso Deus. Mas antes disso, quero partilhar com vocês palavras de Jesus. Jesus disse o seguinte: por isso vos digo, peçam que vos será dado, procurem que hão de encontrar, batam à porta e ela se há de abrir. Pois o que pede recebe, e o que procura encontra, e quem bate à porta, esta se abrirá. Estas são palavras de Jesus, são promessas de Jesus em Lucas 11 e são para nós podermos tomar posse delas, tomar posse desta palavra e fazer desta palavra uma palavra viva. E queria, nesta manhã, nós também vamos ouvir, antes disso, um testemunho da nossa irmã Ana Conceição, com um testemunho fantástico de como Jesus realmente faz o que Ele diz na sua palavra. Vamos ouvir então. Sou Ana Amado da Conceição. Eu pertenço à Igreja ICMAV. Pertenço também a um grupo de oração de intercessão, que pertence ao Ministério de Intercessão. Eu quero dar testemunho, quero agradecer a Deus o milagre da cura que fez na minha mão esquerda. E quero dar o testemunho dos milagres e maravilhas que Deus faz quando oramos e quando queremos. Deus cura, Deus ouve as nossas orações. Em dezembro de 2020, eu estava no grupo de oração de intercessão, liderado pela Etelinda, na casa da Etelinda, e estava lá a doutora Isabel. Ela analisou a minha mão, inchada, inflamada, e disse-me que essa inflamação era de líquido sinovial. A inflamação que eu tinha produzia muitas dores e limitava muito as minhas tarefas diárias, porque eu não tinha mobilidade na mão, não conseguia mexer bem os dedos da mão. Naquela altura, no grupo, oramos. A doutora Isabel colocou a sua mão, oramos, e eu acreditei e tinha a convicção que Deus me ia curar. No seu tempo e na sua hora. Pois não fui ao hospital, nunca fui ao hospital, porque entendi que naquela altura, em dezembro, os hospitais estavam sobrelotados, os médicos estavam exaustos e havia pessoas a precisar mais de cuidados médicos do que eu. E o meu problema não era assim, pensava eu que não era tão grave, porque Deus ia curar-me. E tinha essa convicção e continuei a orar. Na live de oração, o pastor Manza Garcia, a uma determinada altura, pediu às pessoas que pusessem a sua mão sobre a sua enfermidade. Eu coloquei logo a minha mão sobre o inchaço. E quando o pastor Manza começou a orar, eu senti e acreditei que Deus estava-me a curar. Passado uns dias, passado um dia ou dois, comecei a sentir e a ver que não tinha dores e que o inchaço desaparecia. Eu estou grata a Deus por este milagre, porque Deus é bom, é fiel, nunca falha. As suas promessas são sim e amém. E eu peço, tu que me ouves hoje e que estás desanimado ou que esperas, ora. Deus ouve as nossas orações. Se orares e creres, se tu creres, vais conseguir. Deus não falha, é sempre fiel. Obrigada.
Fantástico o que Deus ainda hoje faz, o que Deus faz. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Nós vamos então orar. Eu quero orar com vocês aí em casa, quero orar vamos orar em família, vamos orar em comunidade. E se tu estás a ouvir nesta manhã e que estás só, ora connosco, faz parte desta família ICMAV que quer também acolher-te e ora connosco. Fecha agora os teus olhos para te concentrares com Deus e repete a oração que nós vamos fazer. Pai amado, é no nome de Jesus que nós nos entregamos diante de Ti. Nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Acreditamos que Tu és Senhor, que Tu és maravilhoso, que Tu és o nosso Pai querido e queremos louvar-Te por quem Tu és, um Deus de amor, um Deus que nunca nos deixa nem desampara. Obrigado, Senhor, porque Tu estás connosco. Mesmo quando nós não sentimos, Tu estás connosco, Tu nos levas ao colo, Tu nos persegues, Senhor, com a Tua graça. A Tua bondade nos persegue a cada dia, Senhor. Ela está connosco a cada dia. Muito obrigado por quem Tu és. Nós oramos, Pai, para que Tu venhas e supras todas as nossas necessidades. Oro, Pai, por aqueles que estão aí em casa, Senhor, que estão passando por dificuldades. Eu oro, Pai, para que Tu possas vir e abrir as portas do céu e suprir as suas necessidades. Deus traz, Senhor, suprimento, Senhor, de comida, de recursos, Senhor, para que nenhum daqueles que estão a assistir possa padecer necessidade. Tu és um Deus, és Jeová Jiré, és um Deus que o Senhor provedor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és Senhor. Tu nos prometestes dar-nos o pão de cada dia, Senhor. Por isso, Deus, eu oro também por toda a família que está reunida aí em casa. Deus, eu oro, Pai, para que a Tua graça possa estar nos pais, Senhor, possa estar nos filhos, Senhor, para que haja harmonia em cada lar aqui representado, que esteja a ouvir, para que haja paz, que excede todo o entendimento, nos lares que aqui estão representados e a ver. Senhor, eu oro, Pai, para que realmente a Tua presença possa inundar cada casa, possa inundar cada pessoa, possa inundar cada coração e que cada um contribua para a bênção, para a manifestação do amor e da bênção de Deus em cada lar. Oro por aqueles que também estão a ouvir-nos sozinhos, Senhor. Eu oro, Pai, para que Tu venhas agora, Espírito Santo, e tragas conforto e tragas aquela sensação de que não estão sós. Tu estás connosco. O Teu nome é Emmanuel, que quer dizer Deus connosco. Deus, para todos aqueles que estão sós, eu oro, Pai, para que eles se voltem para Ti, para que eles coloquem a sua vida nas Tuas mãos, Senhor, para que nunca mais se possam sentir sós. Tu estás connosco, Tu prometeste estar connosco todos os dias, Senhor. Por isso, Deus, eu oro por todos aqueles que estão a ouvir-me agora, que estão sozinhos, Senhor, que possam ser cheios agora mesmo da Tua presença. Eu oro também por aqueles que estão enfermos, Senhor. Eu oro, Pai, para que Tu possas vir e curar cada coração. A Tua palavra diz que Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que sara ainda hoje. Nós temos ouvido testemunhos maravilhosos e nós, nesta manhã, ordenamos a cura para todos aqueles que estão doentes, que nos estão a ouvir. Deus, agora mesmo, em nome de Jesus, vem e traz cura agora mesmo em cada pessoa que está a ouvir, a cada corpo agora mesmo, cada situação, cada doença que esteja a acontecer, agora cessa agora mesmo. Nós ordenamos a cura e a bênção na vida de cada pessoa agora mesmo. E eu oro, Pai, para que pela nossa nação, Senhor. Oro, Pai, para que esta situação do Covid, Senhor, Tu possas colocar a Tua mão, para que os números possam descer, Senhor, para que Tu possas manifestar também a Tua graça e a Tua bênção sobre esta nação. Todos aqueles que estão a padecer necessidade nos seus negócios, Senhor, na economia deste país, Senhor, abençoa este país, Senhor. Abençoa este país, Senhor. Tu tens este país, Senhor, no coração, Senhor. E eu oro, Pai, por esta nação e todos nós oramos por esta nação, para o nosso Portugal, para que a Tua graça, Senhor, possa vir e possa ser com Portugal, Senhor, para que este país possa prosperar e prosperar não só financeiramente, mas também no conhecimento de quem Tu és, Senhor. Este país possa se voltar para Ti, Senhor, e que seja novamente um país que leva o Teu Evangelho
muito mais além, Senhor. Deus, eu oro isto em nome de Jesus e eu oro, Pai, para que a Tua graça e a Tua misericórdia possam inundar cada lar, Senhor, mais uma vez, e oramos isto, Pai, e confiamos que Tu és poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que nós estamos a pedir, Senhor, ou até à espera, Senhor, porque o Teu Espírito Santo vai operar isso mesmo, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Eu te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Viverei abrigado em Tuas mãos. No momento em que eu acordo, até ao meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Em meu viver tens sido fiel, Deus. Em meu viver tens sido bom, tão bom. Em cada fogo que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amo a Tua voz, Tu me levas pelo fogo e na escuridão Tu estás sempre perto. Sei que és meu Pai amado e amigo também. Sempre vivi na bondade de Deus. Em meu viver tens sido fiel, Deus. Em meu viver tens sido bom, tão bom. Em cada fogo que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade que me persegue e corre atrás de mim. Bondade que me persegue e corre atrás de mim. Minha vida eu rendo, o meu ser entregue a Ti tudo darei. Bondade que me persegue e corre atrás de mim. Bondade que me persegue e corre atrás de mim. Bondade que me persegue e corre atrás de mim. Minha vida eu rendo, o meu ser entregue a Ti tudo darei. Bondade que me persegue e corre atrás de mim. Em meu viver tens sido fiel, Deus. Em meu viver tens sido bom, tão bom. Em cada fogo que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Em meu viver tens sido fiel, Deus. Em meu viver tens sido bom, tão bom. Em cada fogo que eu tenho, cantarei
vez, o salmista disse: este é o dia que fez o Senhor, cantemos e alegremos-nos nele. Nesta manhã, nós podemos declarar estas palavras porque temos imensas razões para celebrar o nome de Jesus. Até aqui, Deus te tem ajudado, nos tem ajudado, e se estás a passar por alguma dificuldade, seja por saúde, ou até a área financeira, ou até mesmo reencontrar-te de novo no teu propósito de vida, Deus irá te ajudar. Lembra-te que a Bíblia, a Palavra de Deus, é um livro cheio de crises humanas onde Deus supria sempre aqueles que o serviam e faziam a sua vontade. Desde o livro de Atos, naquela descida no Pentecostes do Espírito Santo, sobre os apóstolos, Deus tem usado e continuará a usar a sua igreja para fazer a diferença neste mundo. No capítulo 2 do livro de Atos, conta que a igreja no seu início vivia unida, repartia os seus bens para que ninguém passasse nenhuma necessidade. E essa prática de generosidade trazia a simpatia de toda a gente. Neste mundo egoísta que nós enfrentamos, a verdadeira igreja sempre será reconhecida pela sua generosidade. Sabias que tu podes exercer influência neste mundo pela tua generosidade? Ao longo da história, a igreja tem exercido um papel muito importante nos tempos de crise. E hoje nós estamos a viver uma vez mais, por causa da pandemia, um tempo de crise, um momento difícil que está a afetar a todos nós. E por isso a nossa contribuição como igreja está a fazer a diferença para muitas famílias. Todas as semanas nós temos estado a preparar cabazes para apoiar as famílias que estão a ser mais afetadas na nossa comunidade. De onde vem este apoio? Da generosidade da igreja. Este serviço que nós também estamos a prestar online para celebrarmos juntos ao nosso Deus nas nossas casas é graças também a toda a equipa que nós temos de voluntários que está por trás das câmaras, mas também pela vossa generosidade. Que a nossa alegria em dar seja de igual medida ou maior até na alegria quando recebemos. Já sabes que tu podes fazer isto, a tua doação ou oferta, através dos nossos contactos em MBWay ou por transferência bancária, que aqui vais encontrar em rodapé. E se quiseres também participar no nosso apoio social, coloca no teu envio a descrição Apoio à Família. Desejo então que tenhas um bom domingo abençoado e vamos continuar a louvar ao Senhor. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e faça resplandecer sua face sobre ti, dê graça e te guarde e te dê paz. Que Deus te abençoe e faça resplandecer sua face sobre ti, dê graça e te guarde e te dê paz. Amém, 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 amém. Que Deus te abençoe,
faça resplandecer sua face sobre ti, dê graça e te guarde e te dê paz. Amém. 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 Que o favor de Deus seja sobre ti e sobre 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti e sobre 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti e sobre 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti e sobre 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe, esteja em ti onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao chegares, ao partires, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Deus seja sobre ti e sobre 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe, esteja em ti onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao chegares, ao partires, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Acredita nisto nesta manhã. Amém. 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 Amém.
favor de Deus seja sobre ti e sobre 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe, esteja em ti onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao chegares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por nós, 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 Ele é por nós. Olá, bom dia a todos. Espero que tenham dormido bem nesta noite e para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês nesta manhã e queria agradecer ao nosso pastor esta oportunidade de poder partilhar a palavra de Deus. E neste dia eu queria falar acerca de espíritos inconformados. Aliás, este é o título que eu quero dar à mensagem neste dia, não é? Nesta manhã, ou seja, espírito inconformados. E para isso eu queria ler uma passagem que está em 1 de Crônicas, no capítulo 4, versículos 9 e 10. Vocês podem apenas ouvir, ou então aí em casa vocês podem acompanhar com as vossas Bíblias, tá bom? Ou com o telemóvel, ou seja, o que for. Diz assim: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe puseram o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, oxalá que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo, e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Neste texto nós lemos acerca de um homem chamado Jabes. E porquê Jabes? Porque a sua mãe, quando deu à luz, diz a Bíblia que ela teve muitas dores. E quando chegou à altura de colocar um nome naquela criança, ela disse, vai-se chamar Jabes. Só que talvez ela não pensou na consequência de dar esse nome ao seu filho, porque na cultura judaica os nomes tinham um significado muito importante, como penso que vocês sabem, ou a maioria de vocês sabem. Então, cada vez que aquele homem, que depois tornou-se um homem, depois de ter crescido, um jovem, depois um homem, não é? Cada vez que o chamavam Jabes, o significado é aquele que provoca dor. Portanto, não era fácil para ele ouvir, olha, aí vem aquele que provoca dor. Mas há uma coisa interessante aqui, é que Jabes não se conformou. Ele não se conformou com o estigma ou com o significado daquilo que estava sobre a sua vida, não é? O seu nome. Então diz que ele se tornou importante e quando nós estudamos e nós percebemos, nós vemos, tornou-se importante. Porquê? Porque ele descobriu uma coisa fundamental, que foi a oração com propósitos. E quando nós lemos aqui nestes 2 versículos, a primeira coisa que ele pediu a Deus foi, ele pediu a bênção de Deus antes de qualquer outra coisa. Quando ele foi orar a Deus, ele disse, Senhor, que me abençoes. Senhor, eu preciso da tua bênção. Antes de qualquer outra coisa, eu peço a tua bênção. E é verdade, nós precisamos da bênção de Deus. Até nestes dias tão conturbados, nós precisamos da bênção de Deus. Precisamos de senti-la na nossa vida a cada dia. E diz lá em Provérbios, no capítulo 10, versículo 22, Provérbios 10, 22, diz, só a bênção do Senhor dá prosperidade. O esforço humano nada lhe acrescenta. Ou seja, nós podemos esforçar-nos muito, humanamente falando, para alcançar, podemos lutar por aí fora, mas há uma coisa só que nós precisamos de entender, é que só a bênção do Senhor, ela dá
prosperidade. E eu penso que Jabes, ele de alguma forma, ele começou a perceber isto ao longo da sua vida. Primeiro quando ele era um menino, um jovem, depois mais tarde, ele percebeu, não, eu tenho que orar a Deus, eu tenho que pedir a bênção de Deus. Também diz lá em Efésios, quando nós podemos saltar agora para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz algo incrível, maravilhoso para as nossas vidas. Lá no versículo 3, Efésios 1:3, diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, que nos encheu das bênçãos espirituais que há em Cristo nos céus. E depois, saltando para o versículo 17, ele está a orar pelos Efésios e ele diz assim: eu peço a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e digno de todo o louvor, que vos dê o espírito de sabedoria e revelação para melhor o conhecerem, que Ele ilumine o vosso entendimento para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz, a riqueza maravilhosa da herança que destinou aos seus escolhidos e o poder extraordinário que Ele nos dá a nós, os crentes. Foi esse grande e extraordinário poder que Ele manifestou no mais alto grau, ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e ao dar-lhe o lugar de honra à sua direita no céu. Nós podemos ver aqui a oração de um homem incrível, que todos nós amamos, que conhecemos uns melhor do que outros, não é? O apóstolo Paulo. Ele aqui também estava a orar. E tal como Jabes lá no Velho Testamento, ele estava a orar acerca da bênção de Deus, Paulo aqui está a falar acerca do que a bênção de Deus provoca em nós quando nós a buscamos, quando nós a pedimos. Porque, na verdade, através de Jesus Cristo, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E depois é interessante que a partir do versículo 17, ele começa mesmo a orar. E ele começou a orar pelos Efésios, mas para nós, hoje em dia, é uma oração que podemos também receber, né? Ele está a pedir a Deus que nos dê o espírito de sabedoria, de revelação, para que melhor o conheçamos, que Ele possa iluminar o vosso entendimento. Então, Paulo a orar para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz, não é? A riqueza maravilhosa da herança que destinou aos seus escolhidos, a todos quantos o receberem, eles são tornados filhos de Deus, não é? E o poder extraordinário que Ele nos dá a nós, os crentes, foi esse grande e extraordinário poder que Ele manifestou no mais alto grau, como ao ressuscitar Jesus Cristo da morte e ao dar-lhe um lugar de honra à sua direita nos céus. Por causa de tudo isto, nós somos abençoados. Ele já nos abençoou. E para quê? Para que nós possamos também ser bênção para todos aqueles que nos rodeiam. Voltando a Jabes, a segunda coisa, não é, que ele pediu a Deus foi a prosperidade de Deus. Ele disse que aumentes o meu território. Noutras versões, que alargues as minhas fronteiras. Ele queria ter mais terras, porquê? Mais influência, porquê? Mais oportunidades, porquê? Para ser uma bênção nas mãos de Deus. A prosperidade, segundo Deus, é nós termos não só para nós, mas fundamentalmente termos para abençoar os outros, aqueles que nos rodeiam, ou seja, através do nosso trabalho, da nossa dedicação. O resto sabemos que Deus vai cuidar. A única coisa que nós devemos orar mesmo é: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Sim, eu quero ter, para que eu possa também abençoar. Louvado seja Deus. Lá em Efésios, ainda voltando ao mesmo livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas obras. E agora é fantástico. As quais de antemão, não é? As quais de antemão, ou seja, Deus preparou-as antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos andar nelas. Ou seja, se eu fizer a oração de Jabes: Senhor, alarga os meus territórios, alarga as minhas fronteiras, eu estou a orar a Deus por prosperidade, mas não é só para mim, ou não é apenas para mim, é para que eu possa ter, para que eu possa também depois abençoar os outros. E é muito interessante aqui quando nós, por exemplo, saltamos para o livro da 3ª de João, 3ª de João, capítulo 1,
versículos 2, 5 e 6, capítulo 1, porque apenas tem um capítulo, como nós sabemos. Depois os versículos 1, 2, 5 e 6 diz assim: eu, o ancião, dirijo-me ao meu amigo Gaio, a quem estimo verdadeiramente. Depois diz no versículo 5: querido amigo, tu tens sido fiel em tudo o que fazes pelos irmãos, mesmo aqueles que são de fora. Estes contaram à nossa igreja todo o amor que tens mostrado. Peço-te que continues a ajudá-los na sua viagem, da maneira que agrada a Deus. Ou seja, Gaio foi um homem que não se conformou com alguns opositores que havia lá na sua igreja, mas sabia o que era a prosperidade de Deus. Gaio percebia o que era a prosperidade de Deus, ou seja, a graça de Deus sobre a sua vida, e de uma maneira tal que o apóstolo Paulo estava a elogiá-lo, estava a dizer: querido amigo, tu tens sido fiel em tudo o que fazes pelos irmãos, mesmo aqueles que são de fora. Senhor, alarga os meus territórios, não é? Alarga as minhas fronteiras, faz-me ver mais longe, que o meu horizonte se estenda, Senhor, não é? Enche-me com a tua graça, Senhor, para que eu possa também ser de bênção para aqueles que me rodeiam. Essa é a prosperidade de Deus que deve estar nas nossas vidas. Em terceiro lugar, voltando a Jabes de novo, diz que ele pediu a presença de Deus. Ele pediu a presença de Deus. Quando ele estava a dizer, quando ele estava a orar, que a tua mão esteja comigo. Que a tua mão esteja comigo. Não é? Não adianta nós termos as fronteiras alargadas se não tivermos a presença de Deus. Não adianta nós pensarmos que, ok, eu vou ter as minhas fronteiras alargadas, os meus territórios alargados, tudo isso, eu vou ter tudo isso na minha vida, mas se eu não tiver a presença de Deus, não é? Eu não quero ter, digamos assim, apenas a prosperidade de Deus, eu quero ter a presença de Deus na minha vida, eu quero ter a sua presença, não é? Nós queremos ter a sua presença na nossa vida. Porquê? Porque Ele é tudo para nós, Ele é o nosso Paracletos, Ele está connosco para nos usar de uma forma grandiosa e nos guiar pelo propósito de Deus para a nossa vida. Lá em João, no capítulo 14, versículo 26, penso que também muitos de nós conhecem, diz assim: mas, nesta versão que eu estou aqui a usar, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai vos irá enviar em meu nome, há de ensinar-vos tudo e fará com que recordem tudo o que eu vos ensinei. Portanto, aqui o apóstolo João, ele está a falar-nos acerca disto, que nós sabemos, que nós podemos estar tranquilos, que nós podemos estar descansados, que o Espírito Santo, não é? Ele está conosco. O próprio Senhor Jesus, não é? Ele disse, ok, eu vou para o Pai, mas deixo-vos o Consolador, deixo-vos o Espírito Santo. Ele estará com vocês todos os dias da vossa vida. Então, quando nós podemos pensar na oração de Jabes, quando ele está a dizer que a tua mão esteja comigo, que a tua presença esteja comigo, nós sabemos que hoje nós temos, através do Espírito Santo, através do Paracletos, esta palavra que significa aquele que está perto de nós, aquele que é o nosso ajudador, aquele que é o nosso conselheiro, aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso advogado, aquele que nunca nos abandona, aquele que nos ensina, aquele que quando nós estamos em dúvida que nos esclarece, aquele que nos revela a palavra de Deus, não é? Aquele que manifesta a presença de Deus na nossa vida. Então, essa é a oração, não é? Que nós devemos fazer a Deus também nestes dias. Ao pensar uma vez mais em Jabes, Senhor, que a tua mão esteja comigo, eu quero ter este espírito inconformado, ou seja, eu não devo contentar-me com menos do que a presença de Deus na minha vida. E mesmo quando às vezes parece, e deixa-me dizer-te a ti que estás a ouvir-me nesta manhã, mesmo quando às vezes parece que a sua presença se ausentou, não é verdade. Ele está conosco, Ele está
presente, Ele nunca se afasta. Ele prometeu estar connosco todos os dias e Ele é fiel. Todos os dias Ele está comigo, todos os dias Ele está contigo, e quando tu estás naqueles momentos mais abatido, quando estás naqueles momentos mais em dúvida, quando esta situação pandémica pode trazer receios vários ao nosso coração, nós podemos pensar, não, mas espera aí, ok, humanamente falando eu posso estar até de algum modo com algumas notícias, às vezes fico a pensar, mas não, calma, Deus está connosco, Deus está comigo, Deus está contigo, o Paracletos, o Espírito Santo, Ele está conosco, louvado seja o seu nome. Lá em Atos capítulo 4, outra escritura que eu quero ler para vocês nesta manhã, em Atos capítulo 4, versículos 29 a 31, fala-nos acerca da igreja primitiva, não é? Dos primeiros cristãos, e naquela altura havia muita perseguição, eles não podiam testemunhar, não podiam falar do Evangelho, não podiam falar de Jesus, não podiam proclamar porque eles eram presos, eram perseguidos, eram maltratados. Mas aqui assim, neste trecho, não é? Entre os versículos 29 e 31 do capítulo 4 de Atos, diz assim: agora, Senhor, repara nas ameaças deles e dá confiança aos teus servos para pregarem a tua mensagem com toda a ousadia, para mostrarem o teu poder na cura de doentes e fazerem sinais milagrosos e maravilhas pelo nome do teu santo servo Jesus. E no versículo 31 diz: e mal acabaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a mensagem de Deus com ousadia. Se nós pudermos comparar a oração de Jabes, não é? Onde ele estava a pedir que a tua mão seja comigo, que a tua presença seja comigo. Se nós pudermos comparar agora com a oração destes homens e mulheres, eles estavam a dizer: Senhor, repara nas ameaças deles e dá confiança aos teus servos. Eles estavam a orar a mesma coisa. Eles estavam a dizer: Senhor, que a tua mão seja conosco. Nós queremos apenas fazer uma coisa, que é aquilo que tu nos chamaste para fazer. Nós queremos proclamar a tua palavra, queremos proclamar o Evangelho, queremos proclamar esta palavra de esperança, esta palavra de amor, esta palavra de salvação acerca de um homem, Deus, não é? Que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Era isso que eles estavam aqui, de alguma forma, por outras palavras, a dizer: Senhor, nós queremos continuar, que a tua mão seja connosco, dá-nos a tua graça, dá-nos a tua ousadia, dá-nos o teu poder, para que muitas pessoas possam chegar a conhecer-te também como Senhor e Salvador das suas vidas, não é? E no versículo 31, como nós já lemos, diz: e mal acabaram de orar, tremeu aquele lugar onde estavam reunidos, e diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a mensagem de Deus. Depois diz: com ousadia. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Jabes pediu a presença de Deus. Estes primeiros homens e mulheres de Deus, primeiros cristãos, eles pediram também a presença de Deus, e Deus deu-lhes a sua presença. Aliás, Deus renovou a presença de Deus, não é? Deus renovou a sua presença nas suas próprias vidas, de tal maneira que onde não havia ousadia antes, passou a haver ousadia. Onde não havia coragem, passou a haver coragem. Onde não havia palavra, apareceu a palavra, não é? Como diz também a própria Bíblia, noutra secção, diz que nós podemos abrir a nossa boca para proclamar, e Deus vai enchê-la com a sua inspiração, com o seu poder, com a sua graça. Então, aí para casa, tu que me estás a ouvir nesta manhã também, podes orar comigo acerca desta oração de Jabes: Senhor, dá-nos a tua presença, que a tua mão seja comigo. E eles não se conformaram, não é? Portanto, com toda aquela situação à sua volta, eles facilmente podiam, se calhar, ter desistido. Mas não, nós não fomos chamados para desistir. Eles não se conformaram, mas oraram. E nós sabemos,
o que aconteceu, não é? Por causa deles, outros se converteram, e outros se converteram, e outros se converteram, e outros se converteram, até chegar ao ponto em que alguém também proclamou para nós, passado estes séculos todos, e podemos estar aqui hoje, não é? A usufruir desta presença maravilhosa do nosso Deus. Jabes também, ele orou. Ele pediu, em quarto lugar, ele pediu a proteção de Deus. Ele pediu a proteção de Deus, não é? Quando ele estava lá orando, ele disse assim, ó Senhor, e faças que do mal eu não seja afligido. Ou seja, ele pediu a proteção de Deus. E quando nós podemos pensar na proteção de Deus, nós podemos pensar num Deus fiel, num Deus maravilhoso. Lá no Salmo 46, versículo 1, diz que Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa força. Deus é a nossa ajuda nos momentos de angústia. Talvez aí em casa, tu que estás-me a ouvir nesta manhã, estejas a passar por um momento de dor, ou de angústia, ou de desespero, ou de falta de esperança. Que há dias alguém estava a falar comigo e estava a dizer: quando é que esta situação vai passar? Parece que não se vê a luz ao fundo do túnel. Mas deixa-me dizer-te nesta manhã, esta situação vai passar. Não sei ainda quando, talvez ainda vai demorar, mas ela vai passar. Mas enquanto ela não passa, nós queremos continuar a aproveitar esta oportunidade de nós podermos proclamar, não é, esta palavra de Deus que nos traz tranquilidade, que nos traz paz. Exatamente como está aqui a dizer, e eu repito, porque este é um salmo incrível, não é? A palavra de Deus, ela é fantástica, é poderosa, diz: Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, é a nossa ajuda nos momentos de angústia. Jabes, ele orava: Senhor, livra-me do mal, Senhor, que do mal eu não seja afligido. E no Salmo 46, como lemos, diz uma vez mais, eu repito, que Ele é o nosso refúgio, Ele é o meu refúgio, Ele é o teu refúgio. Nestes dias, Ele é a minha força, é a tua força, Ele é a minha ajuda, é a tua ajuda em momentos de angústia. Mas há uma outra escritura também, e eu estou, dentro de alguns minutos, vou terminar. Outra escritura que eu queria ler em Atos, no capítulo 27, e eu vou ler alguns versículos salteados. Fala-nos acerca da viagem quando Paulo estava, portanto, a ir para Roma. Eles tiveram um naufrágio. Mas como Paulo era um homem de Deus e a presença de Deus estava nele e sobre ele e operava através dele, Paulo sabia, de alguma forma, que nada de mal lhes iria acontecer. E no capítulo 27, versículo 22, no meio de toda aquela confusão, não é? De todo aquele medo, de todo aquele receio, eles estavam no meio de uma tempestade, né? Eles estavam a gritar com certeza, em pânico, porque se calhar iam afundar, mas de repente ouviu-se uma voz que dizia: tenham coragem, porque ninguém aqui vai morrer, apenas se vai perder o navio. Deus tinha dito a Paulo isso mesmo, não é? Deus tinha dito a Paulo: ok, vocês vão ter um naufrágio, tudo bem, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer por causa de ti, Paulo, porque tu és um homem que muitas vezes estás a orar pela minha proteção e eu tenho-te dado tantas vezes a minha proteção. Quando nós podemos ler aqui mesmo neste livro de Atos, em outros capítulos anteriores, nós podemos perceber como muitas vezes ele esteve em perigo, não é? Mas como Deus o soube proteger. Deus foi a sua proteção. Deus é a nossa proteção. E depois, um bocadinho mais à frente, no capítulo 28, versículo 3, diz: Paulo, depois do barco ter naufragado, deles terem ido dar à ilha de Malta, quando Paulo estava já a conviver com aqueles habitantes, diz que Paulo apanhou um braçado de lenha seca que deitou no fogo para eles se aquecerem, e uma víbora fugiu do calor e picou-lhe a mão.
E os habitantes da ilha, no versículo 4, diz: os habitantes da ilha viram a víbora pendurada na mão de Paulo e disseram uns aos outros: este homem deve ser com certeza um assassino, pois conseguiu salvar-se do mar, mas o destino não o vai deixar viver. Mas Paulo sacudiu a víbora para cima da fogueira e não sofreu nada. E eles esperavam que ele inchasse, eles ficaram à espera, ou que caísse morto de repente, mas depois de esperarem bastante tempo e de verem que não lhe acontecia nada, mudaram de opinião e começaram a dizer que Paulo era um deus. E nas proximidades daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao governador da ilha, chamado Públio, e ele recebeu-nos muito bem e durante 3 dias fomos seus hóspedes. Ora, o pai de Públio estava de cama com febre e disenteria. E Paulo foi visitá-lo e depois de orar, pôs as suas mãos sobre a cabeça do doente e curou. Ou seja, queridos amigos, nesta manhã, Deus é a nossa proteção. Deus é a nossa proteção. Para quê também, ao pensarmos nisto? Porque Deus nos protege. Deus protege a nossa vida, a nossa família, precisamente para isto. Deus protegeu a vida de Paulo. Deus não permitiu que nada de mal acontecesse a Paulo. E no minuto a seguir, Paulo estava a visitar Públio, não é? É um homem importante, porque o seu pai estava de cama com febre e Paulo foi lá, orou por ele e ele foi curado. Que nestes dias nós tenhamos este espírito indomável, este espírito inconformado, porque tal como Jabes, ele estava a fazer esta oração certa, esta oração com propósito, nós também queremos fazê-la nestes dias. Porque se nós repararmos no final da oração de Jabes, quando ele pediu a Deus estas 4 coisas, diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Tenhamos nós também este espírito indomável e inconformado. Prossigamos. Quero animar-vos aí em casa e eu também animo a mim próprio com estas palavras. Prossigamos em servir a Deus. Prossigamos em orar com propósito a Deus. Prossigamos em servir a Deus, porque é a coisa mais incrível e maravilhosa que nós podemos fazer. Que Deus ricamente vos abençoe e nós vamos terminar com uma breve oração, tá bem? Vamos orar então. Pai, nesta manhã eu levanto a minha voz a Ti em gratidão. Muito obrigado pela honra e pelo privilégio, Senhor, que Tu me deste a mim neste dia de poder proclamar a Tua palavra, que é sempre uma palavra incrível, fantástica, maravilhosa. Deus, e eu oro agora mesmo por mim e por todos aqueles que me estão a ouvir neste dia, nesta manhã. Deus, que tragas este Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas, este espírito de sermos inconformados, de crermos, Senhor, na nossa vida mais e mais de Ti, para que possamos, com aquilo que Tu nos dás a nós também podermos dar a outros, podermos ser bênção para outros, podermos servir também a vida dos outros, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Queremos ser esta bênção nas Tuas mãos. Acreditamos, Senhor, como já vimos nesta manhã, que Tu nos chamaste, Senhor, até antes da fundação do mundo, nos chamaste para que nós possamos hoje ser uma bênção, para que hoje, usados por Ti, Senhor, nós possamos ser, Deus, de uma forma incrível e maravilhosa nas Tuas mãos, eficazes, Senhor, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a proclamação da Tua palavra através dos nossos lábios no dia a dia, Senhor, nós possamos poder ser bênção para muitos. Senhor, esta é a minha oração em nome de Jesus, Pai. Deus, e oro também, se alguém está lá em casa a fazer, Senhor, estas perguntas a si próprio, Deus, eu oro mesmo agora, Pai, para que Tu possas abençoar, possas curar, possas trazer tranquilidade e paz à sua vida, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, eu oro e desde já Te agradeço para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, amém, amém. Deus os abençoe. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Podem seguir-nos nas redes sociais, no nosso Facebook, no WhatsApp. Nós estamos lá. Enviem-nos os vossos pedidos de oração, tá bem? Nós estamos aqui para vos servir, para fazer o melhor possível pelas vossas vidas. Deus vos abençoe. Uma boa semana. Amém.